Numa quinta-feira à noite, meu marido chegou em casa dizendo que estava com fome. Sentou à mesa. Perguntou o que tinha para comer. Abri a geladeira. Peguei o prato que tinha deixado para ele. Coloquei na mesa. Ele olhou para o prato por um segundo com uma expressão estranha. Depois começou a comer. Eu fui para a pia lavar uma xícara e fiquei de costas para ele por um momento. Pensando. Ele tinha dito que estava com fome. Mas na quarta-feira à noite, quando tinha saído para um jantar de trabalho que ia até tarde, eu tinha deixado um prato na geladeira por precaução. O prato da quarta-feira ainda estava lá, intocado, com o papel filme que eu tinha colocado. Ele tinha jantado fora na quarta, voltado tarde, e não tinha tocado no prato que eu tinha deixado. Isso por si só não era nada. Mas quando cruzei com outras coisas que eu tinha guardado nos últimos meses, ficou muito maior do que um prato na geladeira. Meu nome é Giovanna. Tenho 39 anos. Sou nutricionista. E era casada com Alexandre há 8 anos. Trabalho com alimentação. Sei o que o corpo precisa, quando uma pessoa está com fome de verdade, como funciona o apetite depois de uma refeição. E sei que quando alguém diz que está com fome depois de uma noite inteira fora, mas deixou intocado o prato que você preparou na noite anterior, alguma coisa não fecha. Ou ele tinha comido muito antes de chegar em casa. Ou o jantar de trabalho tinha sido mais do que jantar de trabalho. Eu já suspeitava da segunda opção antes do prato da geladeira. O prato só confirmou. Nos meses anteriores, Alexandre tinha ficado mais ausente de formas sutis que eu tinha aprendido a catalogar sem perceber que estava catalogando. As noites de trabalho que se estendiam com mais frequência. Os fins de semana em que aparecia de manhã com uma energia diferente, mais leve, mais distante ao mesmo tempo, como quem está dividido entre 2 lugares. Às vezes que chegava em casa já tendo jantado sem ter avisado que ia jantar fora. Esse último padrão era o que mais me incomodava, porque eu preparava o jantar todo dia. Era uma coisa que eu fazia com prazer. Sou nutricionista. Cozinhar é parte de quem eu sou. E quando Alexandre chegava tendo comido, havia sempre uma história. Reunião que foi até mais tarde, lanche no caminho, colega que insistiu. Histórias que sozinhas eram razoáveis. Somadas, formavam um padrão pesado. Na quinta-feira, depois de ver o prato intocado da quarta na geladeira enquanto ele comia com fome o jantar do dia, decidi que ia confirmar o que já sentia. Naquela noite, depois que Alexandre dormiu, fui para a sala com o notebook. Entrei na conta do cartão de crédito que compartilhávamos. Levei uns 15 minutos vasculhando os lançamentos dos últimos 3 meses. Havia um padrão de restaurantes nas noites em que ele tinha chegado tarde. Restaurantes bons, valores que correspondiam a 2 pratos, não a 1. Sempre nas mesmas noites em que as reuniões de trabalho tinham se estendido. Fotografei os lançamentos relevantes. Fechei o notebook. Voltei para a cama. Nos 2 dias seguintes, conversei com minha advogada e organizei o que precisava ser organizado. No 3º dia, estava pronta. No sábado de manhã, com os filhos na casa dos avós, sentei com Alexandre na cozinha. Coloquei o notebook aberto na mesa com os lançamentos do cartão marcados. Ele olhou para a tela. Disse: "Na quarta-feira você jantou fora. Deixei um prato na geladeira por precaução. Na quinta você chegou dizendo que estava com fome. E o prato da quarta ainda estava lá com o papel filme intocado." Alexandre ficou olhando para o notebook. "Nos últimos 3 meses, toda vez que você chegou tarde de uma reunião de trabalho, há um lançamento de restaurante no cartão. Valores para 2, nas mesmas noites." Silêncio longo. "Não é sobre a comida, Alexandre. É sobre o que a comida representa. Toda vez que você jantou com ela, eu tinha preparado alguma coisa aqui. E você chegou, comeu o que eu fiz e não disse nada." Ele fechou os olhos. Havia uma culpa específica naquele momento. Não só pela traição, mas por essa camada cotidiana que eu tinha apontado. As noites em que ele tinha sentado à minha mesa, depois de ter estado na mesa de outra pessoa. Quando tentou falar, levantei a mão. "Me conta há quanto tempo?" A resposta demorou. Quando veio, o número de meses era maior do que os lançamentos do cartão sugeriam. Disse apenas: "Obrigada."
Me levantei. Fechei o notebook. Fui para o quarto. Alexandre foi embora naquela semana. A separação foi organizada com foco nos filhos. A única prioridade real quando há crianças no meio. O que fica dessa história é aquela quinta-feira à noite. Eu de costas para ele na pia, ele comendo com fome na mesa. E eu pensando no prato da quarta-feira ainda com o papel filme na geladeira. Um detalhe tão doméstico, tão pequeno. O tipo de coisa que a maioria das pessoas não notaria. Mas eu noto. É o que faço. Presto atenção no que as pessoas comem, quando comem, como comem. É profissional antes de ser pessoal. E aquela noite, o profissional e o pessoal se encontraram numa geladeira aberta numa quinta-feira. Aprendi que a verdade quase sempre está nos detalhes que você vive todos os dias, sem perceber que são detalhes. Não nas grandes cenas. Não nos momentos dramáticos, num prato com papel filme intocado numa geladeira. Foi suficiente. Obrigada por ter ficado até aqui.